Fala, minha família. Eu queria deixar bem claro para vocês que esse curso do Matemática do Zero vai ser um curso que vai pegar o aluno que tem grande dificuldade, aquela ruptura, sabe? Aquela dificuldade de base. Vai pegar o cara que tem dificuldade na base e trazer o cara para a excelência. A gente vai conseguir nesse curso pegar justamente as principais dificuldades e trazer o cara para fazer uma prova excelente do Enem. Você pode ficar tranquilo, a gente vai pegar e abordar assuntos, por exemplo, como função afim. Só que a gente sabe muito bem que função afim, quando você pega a função afim, você tem que ter um pré-requisito. Qual é o pré-requisito para a função afim? O pré-requisito para a função afim é razão e proporção. Ah, de repente você fala, professor, você nem se apresentou, professor. Qual é o seu nome? Calma. Meu nome é Rodrigo Sacramento. Eu estou pronto para abrir o teu entendimento. Eu vou abrir o seu entendimento nesse Matemática Zero. Então, por exemplo, se você pegar a função afim, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, o pré-requisito para a função afim é razão e proporção. Mas, mesmo assim, eu vou começar a função afim e mostrar para você que função afim é a função dos sonhos. É a função dos sonhos. Todas as pessoas em matemática amam função afim. Mas eu preciso de um favor seu. Eu preciso que tudo aquilo que você tem de conhecimento, você abra esse coração para mim. Abre o seu coração. Deixa eu invadir um pouco do seu mundo para eu poder tirar esses traumas, para poder lapidar você. Se você já é um aluno muito bom, eu vou pegar e vou só aparar algumas arestas suas. Só algumas arestas. Então fique tranquilo. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá para o slide. Então, nessa nossa aula de hoje, nós estaremos falando de função afim. Função polinomial do primeiro grau. Volta para mim. Olha só. Você, no dia a dia, no cotidiano, você entrou num táxi. Entrei no táxi, a bandeirada do táxi é R$3. Então, só de entrar no táxi, você já vai pagar R$3. Entrou no táxi, pagou R$3. Foi? E vamos supor que a cada quilômetro você tem que pagar R$2. Então, por exemplo, eu entrei no táxi e não quero sair. Entrei no táxi e não vou andar com táxi. Então, só de entrar no táxi, você vai pagar R$3. Então, vamos supor que você entrou no táxi e você vai andar 1 quilômetro. Você vai pagar os R$3 da bandeirada, mais R$2 equivalente a 1 quilômetro. Então, obrigatoriamente, você vai pagar 5. Vamos supor que você agora andou 2 quilômetros. Então, você entrou no táxi, pagou 3. E aí você andou 2 quilômetros, você vai pegar esses 2 quilômetros e vai multiplicar por 2, que é o valor do quilômetro. Então, de forma suave, de forma sutil, nós conseguimos introduzir uma função. E essa função é a função afim, que é a aula de hoje. Vai lá para o slide. Então, observe. No dia a dia, você tem um motorista de táxi, ele cobra uma taxa de R$3 pela bandeirada, mais R$2 por quilômetro rodado. Assim, o preço de uma corrida por quilômetro ficará, e aí você observe que não andou nada, como nós tínhamos falado. O preço, ele vai pagar o quê? R$3. Foi? Ah, conserta aí, por favor. O cara andou 1 quilômetro. Andou 1 quilômetro? Então, consertando aqui no slide, ele vai pagar, como eu tinha falado antes, vai ficar 2 mais 3, vai ficar 5. O camarada andou 4 quilômetros. O preço vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. E vamos supor que o cara andou x quilômetros. Ele andou x quilômetros, então vai ficar 2 vezes x mais 3. Então você observa que, de forma suave, surge uma função. Uma função P, que é a função do preço. Essa função está dando preço, que vai ser igual a 2 vezes x mais 3. Ou a gente pode escrever como y igual a 2x mais 3. Volta para mim. Então, você observe que função afim é a função do cotidiano. É uma função que ela está aí no dia a dia. A função afim no Enem, ela é trabalhada de forma pesada, de forma maciça. Você pode ter certeza que, Sacramento, eu já sei função afim. Humildade. Tenha humildade.
Pegue cada ponto da aula de hoje, que você vai entender por que eu falei, por que eu estou falando que função afim é função dos sonhos. Eu quero limpar seu coração. Deixa de ser inocente. Deixa de ser inocente. Vai lá para o slide, por favor. Então você observa o seguinte, uma definição formal de função afim é qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação do tipo f de x é igual a x mais b ou y é igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Você observa que eu vou fazer uma marcação aqui. Y é igual a x mais b. Para simplificar a vida para você, esse Azinho aqui e esse Bzinho aqui são números. Quando estiver aparecendo a tua função, eles serão números. E o y e o x são as variáveis. Ficarão como letras. Perfeito? Observe embaixo, o a, esse a, ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Em particular, eu prefiro muito mais o nome taxa de variação. O b é coeficiente linear ou termo independente. Volta para mim. Para pensar. Esse nome taxa de variação não é à toa. Esse nome taxa de variação não é à toa. Função afim é uma função lindíssima, gostosíssima de estudar. Em primeiro lugar, eu preciso que você, cada tema que for falado no Matemática Zero, eu preciso que você fique tranquilo. Tranquilo em qual sentido, Sacramento? No sentido que eu quero que você tenha que apreciar, você tem que começar a gostar da matemática. Sabe por que você não gosta de matemática? Porque você tem problema na base. É isso que o Matemática Zero vai fazer contigo. Ele vai transformar a tua base, ele vai potencializar você. Você vai ver tudo de forma muito diferente. Então você precisa, sabe, deixar fluir, deixar se envolver, certo? Então, volta lá para o slide. Então você tem exemplos de função afim. Você tem a função, aqui a primeira, y igual a 4x mais 7. Aonde quem está acompanhando o x é o a. E quem está acompanhando, quem está sozinho, melhor dizendo, é o b, que é o termo independente. Aqui na 2, você tem, mais uma vez, quem está acompanhando o x é o a. E quem está acompanhando, quem está sozinho é o b. Eu cismei com isso. Então você tem o seguinte, na primeira, a é igual a 4, b igual a 7. Você tem na segunda a igual a meio e b igual a menos 5. Você tem na terceira, que isso, Sacramento? É raiz? Que isso? Não começa com trauma, não. Calma, no Matemática Zero, até o probleminha que você tem com raiz vai sair do teu coração. Calma, moleque, tô contigo. Aí, ó, raiz quadrada de 2 é o a. E o b? O b é o zero, como não tá aparecendo. Beleza? Vamos continuar aqui no slide. Observe o gráfico. Volta para mim. O gráfico de uma função afim, que é a função que você acabou de aprender, que ela é y igual a x mais b, ele é uma reta. O gráfico é uma reta, perfeito? Então, fica fácil de começar a surgir uma certa malícia. Que certa malícia? Já está começando a aparecer o porquê que é a função dos sonhos. É a função que te facilita muito. Vou ensinar você a matar questões no Enem? Ei, só de você olhar. Ei, só de você olhar. Pode ter certeza disso. Vem comigo para o slide. Voltando, você tem o gráfico de uma função afim é uma reta. E aí você tem, cara amigo, se o a é maior que zero, é uma função crescente. Como assim, Sacramento? O a maior que zero? Se o a for positivo, nós estamos falando a respeito, por favor, não perca esse foco. Estamos falando de y igual a x mais b. É disso que nós estamos falando. Esse a aqui, se ele for positivo, vamos fazer assim que fica mais gostosinho. Ó, se o a for positivo, a função ela é dita crescente. Se o a é menor que zero, em outras palavras, se o a é negativo, é uma função decrescente. E aí, olha só, para você achar o b, observe aí, para você achar o b, quem é o b? O b é aonde a reta corta, é aonde a reta intercepta o eixo y.
Vou repetir. O B é onde a reta toca o eixo Y ou intercepta o eixo Y. Então, logo de cara, vem pra mim, vem. Olha só, logo de cara, então, se você tem um gráfico, a reta ela tá tocando o eixo Y, se a reta tá tocando o eixo Y, ali é o B. Não tenho o que pensar, não interessa, não tenho o que pensar. Tranquilo? E aí você fala, Sacramento, quando a reta toca o eixo X, quem é? Calma, slidezinho, vem. Aqui, ó, quando a reta toca o eixo X, isso aqui é a raiz. Isso aqui é a raiz. Perfeito? Mais uma marcação aqui, para não humilhar ninguém. Não tô humilhando ninguém. Aqui, ó, olha que lindo. Você tem aqui, ó, aonde toca o eixo X é a raiz. Sacramento, como é que eu faço para achar o A? Eu gostaria que você observasse aqui, cara amigo familiar, observasse esse ângulo aqui. Esse ângulo θ, esse ângulo da direita. O θ é o ângulo da direita. O A é justamente a tangente desse ângulo. Sacramento, eu não lembro o que é tangente. Fique em paz. Tangente, pela definição de trigonometria, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Sacramento, eu não lembro o que é cateto. Aí, meu filho, eu vou cuidar de você. Olha que lindo. Você tem um triângulo aqui, retângulo, não esquecendo que o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e os outros lados são chamados de catetos. Então, se você tem um ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, o cateto que está oposto, o cateto que está de frente é chamado de cateto oposto. E o cateto que está colado no ângulo é chamado cateto adjacente. Foi rapidinho, foi ou não foi? Volta para mim. Então, para você achar o A é só você fazer a tangente θ. Fez a tangente θ, tranquilidade. Só que, Sacramento, eu vou ter que ter o ângulo para fazer isso? Eu vou ter que ter o ângulo necessariamente? Não. Você não vai precisar ter o ângulo, não. Tem algo maravilhoso aqui do lado ali do slide. Não sei se você observou. Volta lá para o slide para tu ver. Olha que lindo. Aqui no A igual a tangente θ, você tem que... A tangente θ é a mesma coisa que a variação de y sobre a variação de x. Esse triângulozinho quer dizer o delta é variação, tá? Variação de y e variação de x. E aí você vê yc menos yd sobre xc menos xd. Sacramento, eu não entendi isso. Você imagina o seguinte, você tem um par ordenado. Lembra que par ordenado? Par ordenado aqui, ó. xc, yc. Sacramento, o que é par ordenado? Aqui, ó, par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Você tem um ponto aqui no plano cartesiano, olha que coisa linda, ó. O ponto no plano cartesiano, vamos supor que isso aqui é um ponto C. Se é o ponto C, então aqui é xc e esse cara aqui é o yc. Então aqui, esse par ordenado aqui é o xc, yc. Perfeito? Você tem um ponto C, xc, yc, e você tem um ponto D, um par ordenado, que é xd, yd. Então, se você quer achar o A, isso aqui é pré-requisito para você ser feliz no Enem. Ei, moleque, para ser feliz no Enem, presta atenção. Ó, xc, yc, xd, yd. É só você pegar e fazer a subtração de yc menos yd sobre xc xc menos xd. Perfeito? Ou tu pode fazer ao contrário, mas fica tranquilo. Vem para mim. Se você fizer isso com tranquilidade, você não vai ter dificuldade nenhuma. A maioria das questões do Enem... Vem aqui. A maioria das questões do Enem, elas sempre estão envolvidas com esse A. Se você guardar que o A é a variação de y sobre a variação de x, você vai ser muito feliz. Ei, quero salvar tua alma.
Você vai ser muito feliz. Vem comigo. Cai no slide rapidinho. Olha só que coisa linda. Então, vamos lá. Importante para o Enem. Tenho dois pares ordenados ou coordenadas de uma determinada função afim. Como eu faço para achar essa função? Olha que lindo. Dados. Você tem 2 pontos do plano cartesiano. Vem. É poder puro. É poder puro. Se ele colocar nas suas mãos, é humilhação, vira humilhação. Ei, vira humilhação. Se ele colocar nas suas mãos 2 pares ordenados, acabou. Você já tem tudo da função afim. Guarda isso. Com 2 pares ordenados, eu já tenho tudo da função afim. Você acha o A, acha o B, é uma humilhação para lá, humilhação para lá. A questão grita, não aguenta a pressão. Ela não aguenta a pressão. A questão vai falar assim, meu Deus do céu, sabe muito. Esse moleque sabe muito. Olha só que lindo, cai no slide. Aí, olha só. Primeiro passo é achar o A. E aí você sabe muito bem que o A, ele é a variação de Y sobre a variação de X. E aí aquele exemplozinho gostosinho que a gente deu, que falando que nós temos XC, YC, nós temos o outro par ordenado XD, YD, com 2 pares ordenados vira destruição. Destruição em massa, não tem jeito. Aí olha só que lindo. Então eu tenho 2 pares ordenados. Eu tenho o par ordenado A e o par ordenado B. Então, com isso, é só fazer a variação de Y sobre a variação de X. Então, olha que coisa linda. Você tem esse Y aqui e esse Y aqui. Então, você veio aqui em cima de forma humilde, um moleque com um coração aberto, um moleque inocente. Ah lá, você pegou e fez 8 menos 2. Muito bonito, olha lá, pegou 8 menos 2. Sobre... Aí você tem que manter uma ordem. Você tem que manter uma ordem. Vem, volta para mim. Ei, toma cuidado. Se você tem 2 pares ordenados, se você pegou, você tem um par ordenado A e tem um par ordenado B. Você pegou, fez YA menos YB. Então você é obrigado, obrigado a fazer XA menos XB. Você é obrigado a fazer isso, nessa ordem. Na ordem que você começar, você tem que manter. Por exemplo, para ordenado A, para ordenado B. Então você pega, faz YB menos YA. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer o quê? Pegar o quê? XB menos o quê? XA. Se você fizer isso, você não vai errar nenhuma. Ei, nenhuma. Nenhuma. Vem, cai no slide. Olha só que lindo. Então, a prova viva está aqui, ó. Você tem 8 menos 2 sobre 3 menos 1. Ah lá, coisa linda. Vai ficar 6 sobre 2, 3. Mas, se você fizesse ao contrário, 2 menos 8, mantendo a ordem 1 menos 3, essa brincadeira em cima daria menos 6 e embaixo daria menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, isso é igual a 3. De forma tranquila. Você achou o A, acabou. Achou o A, ficou lindo. Olha só a continuação. Depois de achar a taxa de variação, que é o nosso A, o segundo passo é você achar o B. O B é o quê? Y igual a x mais B. O B, para achar o B, você já tendo o A, fazendo a substituição do A, é só você fazer o seguinte. Para achar o B, só precisamos de um par ordenado dessa função afim. Com um par ordenado dessa função afim, você acha o B. Então, pegamos aqui o par ordenado, substituindo o par ordenado 1, 2, sabendo, não esquecendo que par ordenado primeiro vem x e depois vem quem? Y. Então, substituindo aqui, no lugar do y, coloquei o 2. No lugar do x, eu coloquei 1. E aí começou a destruição, de forma humilde, sem esculachar ninguém, sem humilhar ninguém. Aqui a gente não tá para esculachar ninguém, a gente tá para cuidar da rapaziada, da família. Então, olha só. Pegou o 3 aqui, o 3 está positivo, passou o 3 para o outro lado, o 3 ele vai negativo. Então aqui, esse menos 1 surgiu da onde? Ele surgiu justamente de menos 3 mais 2.
Menos 3 mais 2, menos 1. Então, logo B é igual a menos 1. Se somente se. Não estranha esse símbolo, não. Esse símbolo aqui é um símbolo de equivalência. Quer dizer que esse lado é equivalente a esse. Em outras palavras, esse lado aqui é igual a esse. B é igual a menos 1. Então, morreu o assunto. Olha só que coisa linda, moleque. Y é igual a 3x menos 1. Essa é a função afim. Volta para mim. Não vai achando a pergunta que todo mundo faz. É sacra. Acabou a questão? Não falta achar o y e o x? Meu pai do céu. Não faça isso. Presta atenção. O y e o x são as variáveis. Então, o y e o x vão ficar ali. Não vai introduzir número ali. A função não fica montada com número em y e em x, não. A função ela fica montada tendo número em quem? No A e no B. Se você achou o A e o B e ele pediu a função, então acabou. De forma singela. Várias questões do Enem, só sabendo variação de y sobre a variação de x, em outras palavras, você sabendo como achar o A, você destruía a questão. Não precisava nem achar o B. Quer ver só? Cai no slide. Olha que lindo. Na prática para o Enem, a gente vai destruir. Esse ano é nosso. Esse ano é o nosso ano, não tem jeito. Ó, um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado a figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então você tem lá, número de bolas, X. O cara deu uma moral. O Enem fortaleceu. Ó, número de bolas, X. 5 bolas. Lá do outro lado, aqui você tem 5 bolas. Do outro lado você tem o nível da água. Nível da água Y, 6,35. Você tem aqui, ó, número de bolas 10, nível da água 6,70 centímetros. E o 15 bolas, número de bolas, você tem o nível da água 7,05 centímetros. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X? Vem. Tô começando a gostar, sacra. Tá começando a ficar bonito. Eu sei disso. Olha só que coisa linda. Em primeiro lugar, você tem que ser malandro. É o que eu gosto de falar. Você tem que ter a rataria. Eu gosto de utilizar esse termo, rataria. Rataria quer dizer bizu. Rataria quer dizer macete. Você tem que ter essa rataria. Você tem que ter essa malandragem. Qual a malandragem? De olhar para as opções. De repente você ainda não sabe, ainda não sabe quando identificar uma função afim a partir de uma tabelinha. Ele deu dados para você e você quer identificar que é a função afim. Lembra, a função afim é a função dos sonhos. Não falei ainda, porque é a função dos sonhos. Eu sei que você já está, sabe, incomodando o teu coração. Calma, eu vou falar para você. Estou chegando devagar, gostosinho, tranquilinho. Olha só que lindo. Então você tem o seguinte, as opções ao seu favor. O Enem é isso, você tem as opções ao seu favor. Depois que você está muito bem embasado, está muito bem calcado, você tem as opções ao seu favor. As opções são suas. Estão ali para te ajudar, são 45 questões. E o Enem, cada dia mais, ele está ficando o quê? Conteudista. Isso é bom para você? Ei, isso é bom para você. Porque você que vai fazer esse curso de Matemática Zero, você vai ficar embasado. Isso é bom para você, isso diferencia você em relação aos outros candidatos. Você vai se tornar melhor. Para você, é excelente isso. Então, olha as opções, todas elas são funções afins. Então, tu já sabe que é função afim, mas depois eu justifico para você. Se não tivesse a opção, como é que você saberia que era uma função afim? Então, você já sabe que é uma função afim, perfeito? Se você já sabe que é uma função afim, olha que lindo. Cai no slide. Olha só. Se você já sabe que é uma função afim, olhando para as opções, o quê? Observamos que é uma função afim. Como isso? Com isso, melhor dizendo, a função é do tipo o quê? Ela é do tipo y é igual a x mais b. Lembrando, para achar o a, precisamos de 2 pares ordenados. E aí eu fui malicioso, não fui inocente, fui malicioso. Peguei 2 pares ordenados, peguei ali da tabelinha,
Peguei daqui, ó. Peguei isso aqui, um par ordenado, porque é um par ordenado. Porque, se você observar, aqui, olha só. Esse cara aqui, ó. Y e X. Quem é X e Y estão justamente em forma de função, então são justamente os pares ordenados. Perfeito? Voltando. Então você tem dois pares ordenados. Acabou. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Ah, saca, que isso? É tão fácil assim? Sim. É porque você fica com medo. Você tem medo. Você tem que, aos pouquinhos, tirar esse medo. Entendeu? Ser feliz, deixar se envolver, entendeu? Curtir a matemática. A matemática, ela passou a fazer sentido e alegria. Ah, é fácil você falar isso, saca? Você é professor. Eu nem sempre fui professor, pô. Presta atenção. A matemática, ela começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a pegar a base. Calquei minha base. E aí, aquilo ali que era o conteúdo, já tinha alegria naquele conteúdo, porque eu conseguia resolver as questões, porque eu tinha base. É isso que o Matemática Zero vai fazer contigo. É isso. Perfeito? Então você tem os dois pares ordenados, acabou a questão. Acabou a questão. Humilhação. Humilhação, tá emocionado, já tá lágrimas, lágrimas. Vem pro slide. Então, você vem. A é igual a variação. Lembra? Variação de Y sobre a variação de X. É bom relembrar aqui. Aproveitar que a gente está aqui juntinho. Então, olha só. Peguei daqui para cá, ó. 6,70 menos 6,35. 10 menos 5, mantendo a ordem. Mantendo a ordem. Não esqueça isso. Eu peguei e fiz nesse sentido. Então, o outro também tem que estar nesse sentido. Também tem que estar nesse sentido. Então, ficou 6,70, 6,70 menos 6,35. 10 menos 5, 0,35 sobre 5, 0,07. E acabou a questão. Por que acabou a questão, Sacramento? Porque com isso, acabou a questão, pois só temos uma opção que tem a taxa de variação igual a 0,07, gabarito letra E. Olha que lindo. Aí você, de repente, vem para mim. Aí você, de repente, fala, pô, Sacra, e se eu quisesse saber o valor do B? Para fechar, para você ficar calcado. Olha só, até agora, você agora já sabe achar o valor de A e já sabe achar o valor de B. Você aprendeu isso, está tranquilo, está nas tuas mãos. A maioria das questões do Enem, você tem que ter essa base. Tendo isso, felicidade, não tem dificuldade. Você não pode perder tempo num estilo de questão dessa, não pode. Você não pode. Bem embasado, exercitando, depois você tem o material de apoio para te ajudar, você não pode dar um mole desse. Mas você quer achar o B, vem para o slide. Então você quer achar o B. Ah lá, para achar o B, você lembra muito bem que nós temos que fazer o quê? Pegar um par ordenado, substituir. Você tem aqui, ó, y igual a 0,07 vezes x mais b. Então, vou pegar um par ordenado. Eu vim justamente, peguei o par ordenado 5 e 6,35. Então, aqui, ó, botei aqui 6,35 é igual a 0,07 vezes 5 mais b. Olha que lindo. Pegou aqui 0,07 vezes 5, vai dar justamente 0,35. 0,35 está positivo, passou para o outro lado, o quê? Negativo. Vai ficar 6,35 menos 0,35. Essa brincadeira vai dar quanto? 6. B igual a 6. Então, a título de curiosidade, olha que lindo. A título de curiosidade, você observa, ó, você já tinha matado a questão, porque só precisava achar esse A aqui, porque nenhum desses A's tem o mesmo valor, mas se a título de curiosidade você quisesse saber o valor do B, você também conseguiu achar o valor do B com certa tranquilidade. Perfeito? Vem para mim. Todo mundo acompanhou? Então, nessa primeira partezinha, você pegou com tranquilidade, justamente fez o quê? Pegou, achou justamente o valor de A e o valor de B, com certa tranquilidade, com muita leveza. Você está flutuando, você não está nem acreditando. Você falou assim, é milagre? Calma. Milagre ainda vai acontecer. A gente tem muito trabalho pela frente ainda, mas eu quero que você confie. Confie no trabalho que nós vamos desempenhar. É um trabalho que vai render muitos e muitos frutos para você. Você vai ser muito feliz
com essa escolha que você fez do Matemática Zero. Perfeito? E no próximo bloco estaremos juntos. Valeu, minha família. Tamo junto.